Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, em nome de Jesus, nesta manhã. Quero compartilhar hoje com vocês o capítulo 16 do quarto evangelho que nós estamos estudando diariamente, amém? E eu peço para que você não fique só com o resumo, mas que você possa ler o capítulo. É uma forma, irmãos, de nós estarmos estudando a palavra, conhecendo a Jesus através da palavra escrita, amém? Porque ele é a própria palavra, é o verbo encarnado entre os homens, amém? E nesse capítulo 16, nós vamos ver aqui 3 conversas que Jesus teve com seus discípulos, entre eles e Jesus, Jesus com eles, amém? E Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo aqui nesse capítulo. Vai falar também sobre a tristeza dos discípulos, que será transformada em alegria, amém? Eu quero assim agradecer a Deus pela leitura desse capítulo maravilhoso. Ele começa dizendo assim, olha, eu quero ler os primeiros versículos do capítulo. Ele diz assim, eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que estão prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhe dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Então nós vamos ver aqui Jesus falando da perseguição, né, dos conflitos que vai vir na vida dos discípulos, entre eles e o mundo. Ele fala sobre a perseguição, fala que eles serão expulsos da sinagoga, que eles serão mortos, que eles serão vistos como inimigos de Deus, e fala aqui qual é o motivo dessa perseguição, que está no versículo 3 e 4, que ele diz que eles não conhecem o Pai, nem conhecem a Jesus. Os seus perseguidores não amam o Pai, nem o Filho Jesus Cristo, né? Aí, amados, ele fala sobre o conselheiro, né? Sobre o Espírito Santo. Aí ele diz para os discípulos, assim, olha, agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Aí o Senhor Jesus fala para ele sobre o Espírito Santo, que o Pai, que ele vai pedir ao Pai, que virá até eles para ficar com eles, para que eles não fiquem sozinhos, né? E Jesus deixa bem claro para eles que se ele não for, se ele não partir, né? Ele estava já falando da sua morte. O Espírito Santo de Deus não viria. E o propósito do Espírito Santo de Deus, ele viria sobre eles com um propósito de convencer os pecadores, de condenar Satanás, de aconselhar os santos, que são o povo de Deus, os filhos de Deus, e glorificar ao próprio Jesus, o Salvador, né? Eu quero fazer um parênteses aqui sobre a pessoa amada do Espírito Santo. Amados, as coisas ficam muito difíceis quando você e eu tentamos fazê-las de maneira independente, sabe? Conhecendo a Deus, conhecendo um pouquinho da palavra, sem depender de Deus e confiar na sua própria força. Não vamos a lugar algum, mas se dependermos e confiarmos na graça de Deus, tudo nas nossas vidas vai ficar muito mais fácil. Caso contrário, nós não precisaríamos, amados, do poder do Espírito Santo para nos ajudar, né? E a Bíblia é muito clara aqui, quando ela se refere ao Espírito Santo, como nosso conselheiro. Ele está em nós, ele está conosco o tempo todo, ele habita em nós, né, o tempo todo para nos ajudar, para nos instruir, para nos capacitar a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, por meio da nossa alma, da nossa carne. Mas sim, ele está conosco para facilitar o que seria difícil para você e para mim, entendeu? Sem ele, amados, nós não vamos a lugar algum. Ele é o nosso guardião, o guia fiel que está conosco, o Espírito Santo de Deus, amém? E nós vamos ver em seguida os discípulos, eles não entendem quando Jesus fala para eles assim, olha, um pouco
um pouco e já não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Aí Jesus esclarece, explica para eles que não me vereis, ele faz uma referência à sua morte, e que vai trazer um sofrimento muito grande para eles. Mas também ele faz uma referência à sua ressurreição, que vai trazer grandes alegrias para eles, né? E é uma forma que ele está ilustrando a forma em que a tristeza deles se transformará em alegria. Jesus se refere, aqui ele fala sobre uma mulher, né, que quando ela está dando à luz, ela sofre, ela tem dores de parto, mas que quando o bebê nasce, tudo é alegria, ela esquece a dor, ela esquece a tristeza, né, o pânico, aquilo que ela passou até que a criança nascesse. Então, a palavra de Deus, os próprios discípulos, eles falam depois assim para Jesus, que agora eles estavam entendendo, porque Jesus estava falando abertamente com eles, e eles criam que Jesus tinha vindo de Deus, que ele tinha sido o enviado do Pai, né? E aí Jesus fala para eles sobre as tribulações, né? Que seriam as más notícias. Ele fala assim, tereis tribulações. Isso está do verso 31 ao 33, amados, porque esse capítulo aqui, ele tem 33 versículos, e ele fala assim, olha, eu vou ler para vocês. Agora vocês creem que eu vim do Pai, né? Ele está dizendo para os discípulos. Aí ele fala assim, aproxima-se a hora, e já chegou quando vocês serão espalhados, cada um para as suas casas. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Aí ele diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor fala, né? Dá para eles uma palavra de ânimo, falando para que eles ficassem firmes, confiantes no Senhor, porque ele tinha vencido o mundo. Em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, fiquem com a palavra, fiquem com essa palavra. Assim como Jesus comentou com seus discípulos, que tinha muitas coisas a dizer a eles, né? Mas que eles ainda não podiam suportar. Mas ele fez uma promessa, que o Espírito Santo viria e os guiaria a toda a verdade. E continuaria a ensinar a eles. Assim, você e eu também temos a mesma palavra, o respaldo dessa palavra. O Espírito Santo de Deus está conosco. Dê boas-vindas a essa obra gloriosa do Espírito Santo na sua vida. Porque Jesus falou isso para os discípulos, quando o Espírito Santo viesse, ele os convenceria do pecado, da verdade, da justiça. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade, né? Então, que você tenha no seu coração essa firmeza de que você não está sozinho, sabe? Que você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando em você, porque eles são intrínsecos, inseparáveis. Não dá para separar o Pai do Filho, nem o Filho do Espírito Santo e vice-versa. Eles são três em um. Então, Jesus, como ele falou aos discípulos, ele sempre sabia o que fazer, porque ele fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Assim nós vamos fazer de acordo com o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração e ser muito abençoado através da palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente, né? O Senhor Jesus veio para nos libertar, nos dar paz, fazer justiça, nos dar alegria, né? E o nosso espírito, amados, deve estar assim, leves, despreocupados e não oprimidos, pesados, com fardos que nós somos incapazes de suportar. Nós não podemos levar os nossos pecados, mas Jesus veio para levá-los. Creia nisso. Somente Ele é capaz de fazer isso. E nós devemos, sabe o quê? Aceitar e receber esse mistério, sabe, de Deus. Ao enviar Jesus e depois ao enviar o seu Espírito para estar conosco. Nunca você está sozinho, amém? Em nome de Jesus, guarde essa palavra. Seja boca de Deus.